O Jardim do Éden é narrada em Gênesis. Considerado o paraíso bíblico terrestre, o local foi criado por Deus para ser habitado por sua primeira criação humana, Adão e Eva. A partir deles, segundo as Escrituras Sagradas, surgiu o resto da humanidade. Como eu disse, o Jardim do Éden é considerado o paraíso aqui na Terra. Onde ele ficava? Qual a localização do lugar onde tudo começou? Há alguns anos, um arqueólogo disse ter encontrado o lugar exato onde Adão e Eva viveram. Vem comigo que eu te conto todos os detalhes dessa história. Para entender melhor esse caso, você precisa saber o que a Bíblia diz sobre o Jardim do Éden e sobre a sua localização. Adão foi o primeiro humano a viver no local. Depois da costela de Adão, nasceu Eva. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Isso indica que Éden era a região na qual o jardim ficava localizado. Lá, nasceu uma variedade de plantas, ervas e árvores. Algumas dessas árvores, inclusive, carregam frutas maravilhosas e duas delas ganharam destaque e significados: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, como o próprio nome diz, prometia a vida eterna ao homem. Já a outra era uma maneira de testar a moral do homem, já que Deus o proibiu de comer do seu fruto. As Escrituras Sagradas também dizem que um rio regava o jardim. Esse rio se dividia e dava origem a outros 4 canais, cujos nomes eram Pison, Gion, Hidekel e Perat. Mas há algumas dúvidas sobre a interpretação dessa parte da Bíblia. Enquanto alguns dizem que um rio dá origem a outros 4 canais, outros afirmam que talvez esse rio era formado pela confluência dos 4 canais. Em Gênesis, também é dito que no Jardim do Éden existia um espaço arável, pronto para o homem lavrar e cultivar. Além de uma terra fértil, o jardim estava repleto de animais, tanto para domesticação quanto de animais selvagens. Apesar dessas informações, não se sabe quanto tempo Adão e Eva viveram no Jardim do Éden. Ao que tudo indica, eles não passaram muito tempo lá, mas concomitante a isso, não há como saber o tempo exato. Uma das únicas certezas que os estudiosos têm é que foi no Jardim do Éden que o pecado teve origem na humanidade. E foi também neste local que foi feita a promessa de redenção. Após desobedecer às ordens de Deus, o homem acabou sendo expulso do jardim. Posteriormente, Adão e Eva tiveram filhos, que também procriaram e povoaram a terra. O resto da história você conhece muito bem. Mas vamos ao que interessa. Se Deus criou um paraíso aqui na terra, onde é que ele está hoje? Talvez no local nem tenha mais o jardim. Mas será que podemos encontrar a sua localização exata? São muitas perguntas e muitos detalhes sobre essa história, não é? Então vamos com calma. Ao longo dos anos, surgiram muitas hipóteses de onde poderia estar o Jardim do Éden. Durante séculos, acreditou-se que o Éden ainda existia aqui na Terra. Para ainda estar intacto, teria que estar no topo de uma montanha. Caso contrário, o dilúvio de Noé teria o destruído. Nesse sentido, existe um local no Sri Lanka que poderia muito bem abrigar o jardim. No topo de uma montanha conhecida como Pico de Adão, está uma formação rochosa que tem uma pegada sagrada. Para alguns, a rocha com uma depressão semelhante a uma pegada é a evidência de Buda, ou do deus hindu Shiva. Para alguns muçulmanos e cristãos, no entanto, a pegada é a de Adão e marca o local em que ele saiu do paraíso.